don't wanna sleep in. Fala pessoal, tudo certinho? Começando então o nosso Podpet, o primeiro do ano de 2023, gente, olha só. A gente abriu uma enquete, né, principalmente nas redes sociais, @beijebibi, para saber, né, qual assunto que as pessoas mais gostariam. E vou te falar, Ju, antes de apresentar a Ju, que quase 90% fala em comportamento canino. Pois né? Então, gente, eu trouxe hoje aqui a Ju, tá? Que ela não é proprietária, Ju, é fundadora do Alphaville Dog Hotel. Mas eu já fiz um vídeo no canal, vocês podem acessar, não é um hotel, é um resort para cães, onde o Benjamin, a Bibi e a Bela vão. Sempre. Que já vou dizer, em março eles vão precisar, tá? Então, é um espaço, gente, um espaço perfeito para cães, que tem toda uma metodologia muito interessante. E claro, né, foi um dos pontos assim que a gente até pensou e imaginou, ó, a gente tem que fazer pelo menos uma linha como a Ju faz, né? Oba, Principalmente aqui nessa parte. Sem comparações, né? Mas eu digo assim que é uma metodologia para um tutor leigo, assim, que talvez não conheça, que é sensacional. Bom, o Benjamin quis pular do carro quando eles vieram me entregar ele para voltar, né? Então, é esse ponto. Eles gostam bastante. Exatamente. Gente, então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre comportamento canino. Ju, o pessoal tem muita pergunta, chegou muita coisa legal. Coisa bem boa, vamos lá, vamos esclarecer tudo. Isso aí. E lembrando que, né, o vídeo vai estar disponível aí para vocês e se tiverem qualquer dúvida, pergunta, comentem aqui embaixo que a gente responde depois, ou pelos shorts ou então pela rede social do Benja e Bibi. Ju, começando então, seja bem-vinda. Obrigado por inaugurar aqui. Um prazer imenso, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês nesse espaço novo e lindo. Legal, muito bacana. Ju, acho que assim, o primeiro ponto eu vou ter que te perguntar, porque eu passei por isso e muita gente passa por isso, porque o pessoal diz assim, o meu cachorro é assim, o meu cachorro nasceu assim, ele é assim e tem que fazer isso. Né? Te pergunto, isso seria quase o dono mimando o cachorro ou os cães desenvolvem personalidades, digamos assim, humanizadas de acordo com o tutor ou no ambiente que eles vivem? Com certeza, Léo. Assim, não existe o meu cachorro é assim. Existe o meu cachorro está assim. Está. Né? O meu cachorro, ele é um cachorro, gente. Né? O seu cachorro é um cachorro. Todos os cachorros são cachorros. É óbvio que todos os animais, né, e os cães, obviamente, também, eles têm uma personalidade própria, um tipo de temperamento e tudo. Mas o comportamento do cachorro, ele é moldado de acordo com o exemplo que ele tem. Isso seja lá na natureza, seja aqui na sua casa, seja lá no meu hotel. Então, existe um padrão para todos os cães, que é da espécie, né? Mas existe a particularidade de cada um. E, além disso, o molde que a gente coloca esse cachorro é o que define o que todo mundo chama do meu cachorro é assim. Assim. Interessante. Então, basicamente, dá para dizer que os cães são uns quando estão com os donos e outros quando estão... Com certeza. É igual criança, gente. Criança também, quando está em casa, quando está com os pais, é uma coisa. E quando está na creche, na escolinha, é outra coisa. Por quê? Porque o ambiente interfere. Os cães, eles são especialistas em leitura de expressão corporal, expressão facial. Né? Então, isso que a gente chama assim, depende da energia que você está. Não é uma coisa mística que a gente tá chamando de energia. É do seu estado emocional, né? Tudo que a gente faz, todo o nosso estado psicológico, emocional, a gente demonstra, mesmo que sutilmente, numa piscadinha no olho, num tremidinho, a gente não vê. Então, um humano enganar o outro é fácil, a não ser que seja uma pessoa especializada em leitura. Detectar a leitura dessa parte. Mas os cachorros não, isso é o natural para eles, é a linguagem natural deles. Então, quando eles estão num ambiente que mesmo quando você tem uma postura assim, não pode fazer isso, mas por dentro você tá com aquele sentimento assim, ai, tadinho, ele vai ver aquela tremidinha no olho que você deu, ele vai falar, esse cara aí, eu acho que eu posso tentar um pouquinho mais. E ao mesmo, por isso que é tão importante, a gente que trabalha com cães principalmente, a gente ter consciência do estado que a gente está, o estado emocional e psicológico que a gente está enquanto a gente está lidando com os cachorros. Porque é isso que determina, é a sua postura, nem é o que você fala ou o gesto que você faz, mas é o seu estado de equilíbrio que determina se ele vai ou não vai, entre aspas, seguir aquilo que você está propondo para ele. Se ele sentir firmeza e falar assim, esse cara aí tá
pessoal super equilibrado. Vai junto. Vai junto. Agora, se ele notar que você está, entre aspas, dando uma enganada ali, que você está fazendo uma postura, mas que por dentro você está com medo, você está inseguro, você não vai conseguir levar. E eles sentem muito isso, né? Imediatamente, né? Eles não é só essa questão de energia, não, é porque eles têm técnica, né? Falando assim, numa linguagem humana, eles têm uma técnica ultra desenvolvida de leitura de expressões faciais, corporais, tons de voz, enfim, até o jeito que se mexe com as mãos. Então, por exemplo, não adianta você chegar e tocar o cachorro. A gente que faz essa questão de... A gente primeiro é o visual, né, deles. Você pode estar fazendo tecnicamente perfeito, o seu toque pode estar assertivo, perfeito ali na técnica. Se a emoção que você passa nesse toque não é compatível com o que você quer, você não tem o mesmo resultado que você tem. Sim. Sabe que isso eu noto muito assim, a gente participa de bastante eventos assim, eu vejo nos cães. Às vezes eu sinto que alguns tutores, eles querem que o cão socialize, mas eles têm um medo que o cachorro ele vai indo e ele começa a puxar a coleira de uma maneira, sabe? Nota aquilo ali e aí o cachorro foi cheirar, puxa de novo aquilo ali. E parece que trava o cão de uma certa maneira. Sim, porque aí o que acontece? O cachorro tem a referência dele, né? Os cães, eles sempre eles usam algo como referência, né? Em geral, são os tutores, quem está com ele na guia, né? Ali. Então, o que acontece? O tutor está ali com aquela guia e tudo. Aí ele está indo, oba, meu dono quer que ele vá. Eu estou indo e tudo mais. Aí a hora que o dono dele trava, imediatamente ele sente, por mais sutil que seja, ele sente aquela trava. Então ele fala inseguro, né? Estou inseguro, opa, tem alguma coisa errada aqui. Sim, é um toque para o cachorro, é um comportamento. Então, por isso que quando acontece assim, eu não faço mais esse trabalho de adestramento, de orientar as pessoas, eu não tenho mais essa disponibilidade. Mas na época que eu fazia, por que imediatamente quando a gente pega a guia, o cachorro muda? Ou quando a gente fala aquela palavra, vamos passear? Não, mas eu digo assim, nós estamos passeando, você é o tutor que pediu minha ajuda e eu estou ali para te orientar. Imediatamente quando eu pego a guia da sua mão, o cachorro para de puxar. Sim, digo quando eu, mágica, claro, olha. Mas não é por causa da mensagem que o cachorro está recebendo. Então, às vezes é imediato, às vezes quando a gente está bem conectado com o cachorro, já conhece tudo, o adestrador, né, chegou lá, ele já conhece o cachorro já confia nele. Ele pega a guia, o cachorro imediatamente muda até a postura corporal dele, relaxa. Sabe que isso, Ju, acontece muito quando eu vou viajar e a Lu tem que passear com o Benjamin. Quando eu pego a coleira com o Benjamin para passear, tanto que eu solto ele em lugares, claro, próprios, sem a coleira, e quando eu chamo ele vem. Ele volta. E com a Lu, nossa, ele puxa muito, muito. Então, esse negócio que tu falou, assim, de conexão, cara, para mim, vale muito isso. Né? Acho que a conexão que eu tinha com a Shakira, que faleceu, né, o ano passado, e agora com o Benjamin, que trouxe todo esse projeto, trouxe toda essa ideia, eu acho muito válido. Então, às vezes, assim, o tutor ele tem que entender que o cachorro ele não é assim ou ele não nasceu assim, né? Mas que eu acho que são os fatores comportamentais dentro de casa que contribuem para um comportamento do cachorro. Por exemplo, casais que brigam o tempo inteiro, gente que grita o tempo inteiro dentro de casa, e até mais, até crianças, né? Né, gente, não, sempre, nunca nada contra, não é isso, mas o cachorro ele precisa, acho que, do espaço dele, né? E ter uma criança, por exemplo, querendo brincar, puxando o rabo, puxando a orelha o tempo inteiro, num tempo de descanso do cachorro, isso compromete o comportamento dele. Com certeza compromete, porque o cachorro ele tem a necessidade dele. A gente não tem como saber qual que é a necessidade do cachorro naturalmente, nós somos humanos. Então não é uma coisa intuitiva nossa saber o que o cachorro precisa. Os cachorros, eles dormem de 12 a 16 horas por dia, qualquer cachorro. Gente, olha só, presta atenção. 12 a 16 horas por dia. Isso vale até para Beagle, né, Ju? Qualquer cachorro. Então, olha só, de 12 a 16 horas. Então aí a gente tem, eu não sou muito bom de matemática, temos 12 ou 8 horas, então isso. Para a gente ter atividades com os nossos cães, para a gente ter essa proximidade com o cão, né? E depois para ele ter um descanso. Então o que acontece? Ele não dorme seguido, não é que nem a gente dorme, vai lá, dorme 8 horas e tá bem. Não, ele tira pequenas sonecas. Você pode observar, todo mundo fala assim, não, o meu cachorro com certeza não dorme tudo isso. Dorme. Porque ele fica ali na soneca, o muro aberto, tudo fechado. Qualquer barulhinho, ele vai lá, acorda e tudo. Mas se você somar todos os cochilinhos que o seu cachorro deu, e é assim que eles descansam, você consegue alcançar
12 a 16, 12 se for um cachorro de Nossa, com muita energia, certeza. Sim. um beagle muito cheio de energia, ele vai Eu- dormir, né? Sim. Então, o que acontece? É muito importante que a gente respeite o período de reposição desses cães. Então, se você tem um cachorro em casa, uma família, que cada um tem um horário diferente e está o tempo inteiro alguém ali querendo, uma hora um quer brincar com o cachorro, outra hora outro, seja criança, seja adulto, agora eu quero passear, vou levar meu cachorro. O cachorro está louco para dormir, para descansar. Você vai lá e vai. Então, você está o tempo inteiro estimulando o cachorro. Então, você esquece da pausa que ele precisa. Porque quando a gente vai dormir, a gente fica 8 horas dormindo, quando a gente consegue, na vida adulta. Sim, a vida adulta muda, né? Então, quando a gente consegue, a gente está lá 8 horas, ele está alerta, porque ele sabe que, lá no instinto dele, ele sabe que aquele momento ali é a hora que ele tem que ficar de olho, porque se acontecer alguma coisa errada, o dono dele não está alerta. Então, ele não descansa o mesmo período que você descansa. Então, Sim. por isso é muito importante a gente manter claro, tem que fazer atividade com o cachorro, suprir as necessidades individuais de cada cachorro, né? Uhum. Mas é muito importante a gente manter um espaço para esse cão, para que ele possa ter a liberdade de descansar quando ele acha necessário, porque ele sabe. Respeitar o espaço do cão. Respeitar né? o espaço do cão. Ju, e um ponto assim, quantos cães hoje o Alphaville suporta hoje? E qual a quantidade máxima de cães que já ficaram no Alphaville? Em um mesmo período. No mesmo período, a vez que a gente chegou, o máximo assim, foram 54 cães. 54 cães. Por que eu te pergunto isso? Porque as pessoas comentam e muitas vezes vou dizer que é um mito, né? Esses mitos eles vêm de dentro de casa. Não, mas o meu cachorro ele não pode ficar com outros, ele vai avançar, ou ele tem medo, ele não está acostumado. Uhum. Eu falava isso, Uhum. né? Então até a primeira vez, eu lembro que até a gente chegou lá num sábado ou num domingo, e teve toda uma apresentação de como é que funcionava. Sim. E é ali que a gente teve essa segurança. Qualquer cão hoje, tá, que esteja assim, vivendo numa casa normalmente, né, lata, que tem esse comportamento, ele pode ser inserido numa matilha independente da idade dele? Independente da idade, a idade não conta. É claro que a gente tem que ter um cuidado, né, Léo? Porque assim, imagina que um cachorro a vida inteira teve um padrão de sair na rua com a coleira e todo cachorro que ele vê na rua Vai latir. né, e tudo mais. Então ele não vai chegar lá na família ou aqui no Bigolândia ou em qualquer lugar e imediatamente estar acostumado com uma nova situação de vida, que é a situação de matilha. Só que na natureza do cão, ele é programado para estar em matilha. Para ele vai gostar disso aí. Com certeza é importantíssimo para qualquer cachorro, independente da idade, independente se ele participa das atividades ou não. Mas o fato dele estar inserido num grupo da mesma espécie que ele é fundamental para o bem-estar psicológico desse cachorro. Ele é aceito. Né? Ele não é aceito, ele se identifica. Ele se identifica, então. Porque quando ele está numa família de humanos, ele não entende o que ele é. Sim. Ele sabe que ele não é humano. Mas ele também não convive com outros cachorros. Você fala assim, mas quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? Sim. Tem um filme que eu adoro citar esse exemplo. Devo ter citado esse exemplo quando você foi lá no Alphaville pela primeira vez. Que é aquele da Era do Gelo. Que tem a mamute, aquela elefantona, que ela foi criada com gambás. Sim. E ela achava que ela era um gambá. Sim. É a mesma coisa. Sim. Só que chega um determinado momento que ela fala, gente, eu não posso ser um gambá. Eu subo na árvore, eu prendo meu rabinho, que a árvore cai. Por que eu sou diferente? O que acontece? Crise de identidade. Que loucura. Então isso acontece nos cães também, qualquer animal. Então é muito importante que eles estejam inseridos em ambientes que eles tenham identificação de espécie, sabe? Então seja ele ter a oportunidade de ir para uma creche ou de... Claro, gente, pelo amor de Deus, creches e hotéis com pessoas especializadas. Matilha não é aquilo que você chega e coloca o cachorro lá, senão dá pepino mesmo. Vou contar um negócio aproveitando isso, tá? Acho que vale o gancho. Ficou um Beagle aqui, né? Eles vieram de Charqueadas, eles vieram até Novo Hamburgo porque eles iam pra praia, o Oliver. E amor, né? 4 Beagles juntos, né? Que azar é da casa, né? É isso que a gente diz. Mas assim, um melhor que o outro, né? Eles brincavam, eles tinham todo o tempo. E o tutor do Oliver me falou que ele foi deixar numa creche e no final do ano, num hotelzinho, e o cachorro fugiu. E o cachorro fugiu, eles não acharam, e ele só foi saber quando ele voltou, né? Voltou das férias e o cachorro não estava. E que eles procuraram e não comunicaram ao tutor. Então, acho que essa tua fala, Ju, é muito assim, ó, porque tem muito cuidador de cachorro, mas que na verdade você não é cuidador de cachorro.
Isso existe. Isso existe gente que, vou abrir, vou deixar aqui, deixo aqui na minha garagem, ou muitas vezes deixo o cachorro preso, né? Simplesmente porque eu tenho que alimentar o cachorro. O que não é algo agradável para ele. Ele não tá nessa matilha. Não. Né? Nem é uma matilha, na verdade, né? Porque uma matilha, ela consiste não é só em um grupo de cães, é um grupo de cães equilibrados e com a hierarquia definida, que é muito importante. Quem é o líder lá, Ju? Eu. Exatamente. O líder é sempre o humano, né, que tá ali. É por isso que as pessoas que lidam com os cães lá, em matilha, claro que eu não tô falando da pessoa que me ajuda a dar comida, mas essa pessoa não precisa ser especializada em psicologia canina. Mas a pessoa que está no grupo, essa precisa ser. Por quê? Porque se você não tem um líder consistente dentro do grupo, que é a pessoa ou o cachorro, né, se for lá na natureza, é o cachorro que vai instruir e definir o que pode, o que não pode, ele vira terra de ninguém. E esse deve ser o papel também do tutor. É o papel do tutor. Precisa ser o papel do tutor. Precisa ser, mas quase nunca é, porque é como eu falei agora há pouco, a gente não tem naturalmente essa sabedoria. Claro. Veja bem, Léo, quando a gente vai engravidar, né, os pais resolvem ter um bebê humano. A gente vai lá e pesquisa na internet, lê livro, faz curso de amamentação, faz não sei o que, se prepara demais para poder vir receber esse neném. E, gente, a gente é humano, a gente instintivamente já deveria, a gente já sabe, intuitivamente, mais ou menos o que um outro ser humano precisa. Agora, a pessoa que vai adotar um cachorro, você conta nos dedos o tutor que pesquisa sobre cachorro, que vai entender a psicologia. Não. Duvido. Então, o que acontece? Pra mim, eu acho que ninguém pesquisa. Eu juro pra ti. São poucos, assim. Olha... Eu já orientei algumas pessoas... Mas é mínimo. Mínimo. Que fazem essa consulta antes de trazer um cachorro pra família. É raro. Normalmente, eles procuram a gente depois que já tá com um problema muito grave. Exatamente, né, em casa. Exatamente. Mas o que acontece? A gente não faz essa pesquisa, essa busca, entender o que é a necessidade do cachorro. E a gente pega esse cachorro e a gente vai instintivamente cuidar desse cachorro. Só que instintivamente a gente está cuidando de um bebê humano. Claro. Então é aí que começa a dar problema de comportamento. Todos os cachorros vão ter problema de comportamento. Não, gente, todos os cachorros não vão ter problema de comportamento expressados. Mas eu garanto que 90% deles vão ter problemas emocionais que às vezes não vão se expressar. Com certeza. Entende? Então, assim, pode ser... Eu digo isso por quê? Porque em 11 anos de Alphaville, que nós temos, né, desde a inauguração foi lá em Minas ainda. Então, em 11 anos de Alphaville, nós já atendemos centenas, quiçá milhares de cães ali. E cada um vem de um lugar diferente, de uma criação diferente, de uma raça diferente, de um tamanho diferente. E a gente consegue, com o conhecimento adequado, fazer disso um grupo. Por quê? Porque existe um estudo que a gente teve que fazer para falar a língua do cachorro, para trazer o cachorro com naturalidade para um ambiente estranho. É muito mais fácil, também é uma coisa que eu gosto de dizer muito assim, quando você foi lá para o Japão, você não fala japonês, você não conhece nada da cultura japonesa, você foi lá para o Japão, você chegou lá sozinho. Até você conseguir entender que a pessoa está falando para você que você tem que ir naquela rua ali, você vai demorar, você vai conseguir entender. Você vai ter, assim, uma certa angústia e tudo mais. Imagina, se coloca nesse lugar, você chega num lugar que você não entende a língua, não conhece a cultura, não conhece ninguém. Aí ninguém fala a sua língua. Imagina o quanto vai ser difícil para você conseguir achar a informação de onde que é a farmácia. Agora, se você chega nesse mesmo lugar e tem um brasileiro, uma pessoa que fala português ali, mesmo que mais ou menos, porque por mais que a gente estuda psicologia e saiba falar a língua dos cães, usar a expressão canina, a gente não é cachorro. Então é claro que a gente fala igual quando a gente fala aquele inglês meio assim, né? Então mesmo que tenha uma pessoa lá que entenda um pouco de português e que consiga se comunicar o básico que seja em português, imediatamente você vai... Ufa, o banheiro. Dá todas as diretrizes. Então é exatamente isso que acontece dentro de um lugar especializado que recebe cães. Por que quando o cachorro chega, não só no Alphaville, porque existem outros lugares que as pessoas, os profissionais também têm esse conhecimento, óbvio, o Alphaville não. Mas por que esses cachorros chegam lá e em 2 dias eles estão 100% adaptados e o dono fala, não acredito. Não é o meu cachorro. Eu tive esse pensamento. Fala, mas não pode, gente. Não é o meu cachorro. Fizeram alguma coisa aqui.
Não é mágica, é conhecimento. Eu via nas fotos o Benjamin sempre com os cães maiores. Eu falei, meu Deus, olha o cachorro que tá do lado do Benjamin. A Bibi, lembra a Bibi? 6 meses lá. Bibi do lado de uns terneiros gigantes daquele tamanho e convivendo normal. Mas isso é importante também ressaltar que é o seguinte, não é porque o seu cachorro foi lá para um hotel para cães e ele ficou bem ali, não é por isso que você vai poder pegar esse seu cachorro e levar ele para qualquer lugar que tenha outros cães. Porque existe uma avaliação, a gente separa os cães por compatibilidade dentro de um grupo grande de cães. Um detalhe interessante, assim, que eu acho que se fala muito é a questão da liderança, né? Tem que ser líder, tem que ser líder. Até eu comento bastante no canal, né? Você tem que ser o líder do seu cachorro. O que é essa liderança? Tipo, eu sou um líder se eu boto medo no meu cachorro? Eu sou um líder se eu boto ele de castigo? Não, o que é a liderança? Liderança, vamos lá, esse aí é um ponto interessante. Muita gente pergunta sobre isso, assim, confunde, né? É importante a gente lembrar que um bom líder não é um carrasco. As pessoas têm a tendência de confundir liderança com dominância. E não é bem por aí, né? O que é um líder? Tanto para pessoas quanto para cães, é alguém que você quer seguir. Porque você quer seguir, não que você é obrigado a seguir. Com os cachorros funciona da mesma maneira. Então, assim, claro, eu sou especializada em comportamento natural dos cães. Então, eu vou sempre trazer lá na natureza, né? Um líder, ele não conquista a liderança dele por imposição. Ele conquista por competência. 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 Dá um exemplo, por exemplo. Competência. O líder de uma matilha lá na natureza, ele vai ser líder quando ele provar para aquele grupo que ele é capaz de suprir aquela matilha. Como assim, Juliana, suprir aquela matilha? O líder, ele é o responsável pela sobrevivência do grupo. Ele é o responsável pela caça, ele é o responsável por achar água, ele é o responsável pela segurança desse grupo. Sim. Ele faz isso sozinho? Não, ele não faz isso sozinho. Mas ele é o responsável por escolher, dentro do grupo dele, quem vai ser o responsável por cada um dos pontos. E como que ele conquista isso? Muita gente acha que, pela origem dos lobos que eles têm e tudo mais, que tem muita briga, muita disputa até a morte. Não é assim, não é bem assim que funciona. Não é pela força que eles conquistam a liderança. Para nós, parece que é por briga. Quando você vê assim, 2 cachorros, quantos vídeos tem aí na internet? 2 cachorros disputando a liderança de um grupo, ou a fertilidade de uma fêmea, que eles ficam se rosnando. Sim, dá até medo, né? Você acha que eles vão se matar, mas eles não quase nunca precisam se encostar para determinar quem que vai ganhar aquela disputa. Então, não é com agressividade. A linguagem dos cães, para nós, ela parece agressiva, mas ela não é. Às vezes, eu que tenho hotel para cães, agora com muita experiência, a gente às vezes já deixa uma situação de disputa, de hierarquia acontecer entre os cães. Você observa que faz uma barulheta, você fala assim, meu Deus do céu, matou todo mundo. Você vai olhar, não tem um arranhão. Não tem uma gotinha de sangue, não tem um furinho, não tem nada. Claro que eu tô falando isso, gente, dentro do grupo dos meus cães, aqueles que são uma matilha equilibrada. Não tô falando da matilha. Não é lá do parque que você vai levar o seu cachorro e vai exatamente. deixar ele lá disputar território. Não façam isso, pelo amor de Deus. Então, a gente aprende, né? A gente faz muito curso, né, Léo? A gente estuda muito, mas a gente aprende com os cães o que é, de fato, você ser um líder. É você provar a sua competência de suprir aquele grupo. É a força também, né? É a força Não, talvez assim, isso, estrutural, não força de inteligência. Porque a gente vê em matilhas assim, abertas, né? Ou às vezes um cachorrinho desse tamanhozinho assim, ele manda. Quantas vezes você já viu vídeos engraçados na internet, né? Que as pessoas assim acham que é divertido, e é divertido mesmo. Você vê um cachorrinho desse tamanhozinho andando no pitbull lá, o pincher, botando o pitbull, né? Todos os vídeos a gente já vê o pincher lá mordendo o pitbull, brincando e tudo mais. Porque o que conta para o cachorro? Primeiro, ele não tem noção de tamanho, de força, física e tudo mais. Ele tem, o que conta é o estado de equilíbrio daquele cachorro. Quando você é um cachorro, uma pessoa, um líder, um ser equilibrado, é isso que os cachorros buscam seguir. Então, digamos que, vou usar um exemplo, né, mais próximo assim, mas se você está em casa o tempo inteiro, você fica o dia inteiro gritando,
fazendo barulho, não sabe resolver seus problemas ali nesse ambiente familiar, seu cachorro nunca vai te enxergar como um líder. Bem pelo contrário, você pode estragar o cachorro com isso. É muito difícil, porque o que acontece? E aí eu vou falar do lado da psicologia canina de novo, comportamento natural dos cães. Lá na origem, o cachorro tem duas opções. Quando ele nasce, ou ele vai ser um seguidor, ou ele vai ser um líder. Ele não tem outra opção. Só que aí, óbvio, né, a maioria dos cães, eles não nascem para serem líderes, porque senão teriam muitos líderes e não teriam matilhas. Né, eles seriam sozinhos. Então, o que acontece? O cão, o estado natural de qualquer cachorro é o equilíbrio. Qualquer cachorro, o estado natural é o equilíbrio. Tudo que é fora do equilíbrio está fora do padrão original de um cão, né? O cachorro tem agressividade, tem problema comportamental, isso está fora do padrão. O cachorro ele sempre instintivamente busca o equilíbrio, né? Entendi. Então, o que acontece? O cachorro nasce ali na matilha e ele, naturalmente, a maioria das vezes, ele é programado geneticamente para seguir um líder. Então, vamos colocar ali que numa ninhada ali de 7, 10 cachorros, um só que vai ter o temperamento assertivo e equilibrado para ser o líder daquele grupo. Só que se esse líder, essa pessoa, você, que deveria fazer esse papel para o cachorro que é seguidor, na natureza dele, ele deveria estar seguindo. Ele foi programado geneticamente para isso. É muito improvável, quase impossível, que você vai escolher um cachorrinho lá para trazer para sua casa, seja ele de raça ou não, e ele vai estar programado geneticamente para ser líder. A maioria não é. Então, ele vai chegar numa casa onde ele vai buscar esse líder e ele não vai encontrar, ele vai falar, opa, vou morrer. Sim. Vira quase uma questão de sobrevivência. Aí o que ele faz? Vou ter que tomar conta eu vou dessa tomar parada conta, aqui. claro. Porque senão eu e meu grupo vamos morrer. Eu, meu dono... E Ju, desculpa te cortar, mas isso pode, por exemplo, o comportamento de fazer um xixi num sofá, numa geladeira dentro, é ele tentar buscar aquele território, porque ele também não enxerga um líder? Pode ser isso também? Com certeza pode. Né? Pode ser outras coisas também? Pode. Sim, mas pode ser um fator. Mas normalmente é por isso. É porque ele não tem confiança naquele líder. Ele não tem certeza que aquele líder, né, que aquela pessoa, ele vai suprir as necessidades dele. Então ele fala assim, opa, vou ter que me virar. Aí ele começa a tomar um papel que ele não está preparado para ser. Claro. Entende? Entendi. Então, aí a gente pensa assim... Vai da mesma forma, né? Aquela história, eu vou começar a fazer... vou usar um exemplo, mas vamos lá, justiça pelas próprias mãos. Digamos assim, vai tentar. Né? Ele vai tentar onde dá e por quê? Meu cachorro é insistente, ele quer ser líder. Claro que ele quer ser líder. Se ele não tem um líder consistente, ele vai querer, porque ele tem necessidade de ter equilíbrio. Claro. Só que ele não está preparado para ser esse líder. Né? Ele não nasceu para aquilo. Então ele não sabe fazer aquilo. Aí ele começa a fazer um monte de coisa e a gente fala assim, gente, mas que coisa louca. Embora fazer xixi para marcar território é um comportamento natural desse cão. Sim, não, claro. Né? Isso Só tudo. que a gente não quer que ele faça, então a gente tem que ensinar para esse cachorro que neste ambiente, nós, enquanto líderes, não queremos que ele faça esse comportamento que para ele é natural. Então, necessariamente, fazer xixi em toda a casa não é um desvio de comportamento. É um incômodo pra gente que é tutor. Sim, porque para ele tá ali naquele espaço, ele vai... Isso claro. não é porque ele é líder que é muito mais a questão, então, assim, da gente ensinar ou adestrar nessa questão, né, do que o próprio comportamento, porque isso tá no DNA dele. Tá no DNA dele. Só que o que acontece? A partir do momento que você tem um papel consistente de líder, você pode impor regras que ele vai te seguir e ele vai aceitar. E tem um ponto, Ju, agora falando dessa questão do xixi, tem gente que muitas vezes quer cortar o mal pela raiz na questão do cachorro marcar território e fazer xixi e acaba dando bronca do cachorro, até mesmo batendo no cachorro porque ele fez xixi no lugar errado e o cachorro começa a segurar o xixi. E isso pode trazer uma série de outros problemas para o cão. Sim. Então, a melhor forma é realmente isso, é ensinar, é tentar entender essa linguagem o mais rápido possível, ou seja, conhecer a raça, lá do começo, né? Conhece a raça, é isso que eu quero, como é a minha rotina, como é o ambiente onde eu estou inserido para ensinar ele da melhor maneira. Exatamente. E desde o começo, né, gente? Porque, assim, o segredo da liderança, anotem isso, é consistência. Sim. Não adianta um dia... Do sucesso também, Ju. Mas assim, do sucesso em qualquer coisa. Com certeza, é consistência. Consistência então sempre. tem muita gente que fala assim,
meu cachorro não pode dormir na minha cama? Pode dormir na sua cama. Ele tem certeza que a cama é sua? Claro. Porque se ele não tem certeza que a cama é sua e que você está gentilmente emprestando a cama para ele dormir lá com Ele você, vai tomar conta. ele vai entender que a cama é dele. Lá na natureza, de novo, o líder ele não divide a cama dele com os outros Sim. membros da matilha. Sabe um ponto que mostrou muito bem isso? O Rei Leão, né? Lembra? Pois Mufasa ficava lá com todas as fêmeas, com as fêmeas né? lá no E os alto, outros leões na parte de na baixo. exatamente. É isso aí. Mas o Mufasa, ele pode convidar um membro do Claro, grupo sim, dele que era o pra que ir lá. acontecia. Convidava o Ele Scar. pode. Ele vai lá. Ele vai lá, faz o que ele tem que fazer e depois fala assim, agora dá licença que esse espaço aqui é meu. Então, por que eu, em geral, não indico que as pessoas tragam o cachorro para cima da cama? Porque normalmente não há uma consistência que faça com que esse cão entenda que aquela cama não é dele. Claro. Aí começa a confundir o cachorro. Sim. Opa, essa cama aqui, afinal de contas, é minha ou é desse cara? Sim, às vezes a gente pensa que já tá subentendido. Ele sabe que é aqui o meu lugar de dormir e não é o dele, mas não tá. Não tá. É algo confortável, é algo que tá ali que ele tomou conta. E aí ele toma conta. Eu não vou falar muito assim, né, Ju, dessa parte, porque eu acho que a Bibi acredita que a casa é dela. Pois é. O carro, eu tenho medo da Bibi aprender a dirigir. Pois então, vai sair eu com não o carro, duvido, né? porque esperta do jeito que ela é, né? Mas isso é uma questão de... É muito difícil, gente. Eu não tô falando assim, é simples, é simples. Não é Não simples. é, porque existe uma série de questões nossas, emocionais, que levam a gente a não ter estabilidade no dia a dia. Ninguém é estável o tempo todo. Ju, se tu pudesse assim, dar algumas dicas assim para ser um bom líder. Para ser um bom líder, ser um bom tutor dentro de casa, tá? Agora a gente esquecendo um pouco a questão matilha, do comportamento, Sim, mas assim, como é que eu posso ser? O que eu tenho que deixar, talvez assim, evitar, cuidar dentro de casa? Quando eu estiver com o meu cachorro, vou te dar assim, alguns exemplos, por exemplo. Meu cachorro teve um comportamento errado, já saí gritando com ele, já pedi para ele sair. Ou então, de novo o xixi, o cachorro fez xixi, eu não estava em casa, cheguei e dei uma bronca nele. Né? Ou outros pontos que acontecem muito também, a questão de subir no sofá. O cachorro sobe no sofá, eu quero tirar ele à força do sofá. Tô dentro de casa, trabalho o dia inteiro, volto para casa, fico mexendo no celular. Então, isso são comportamentos que são ruins para o cachorro ver a gente como líder, que são comportamentos do nosso dia a dia. Ele não te vê como líder. Não tem jeito ele de nem te vê. ver como líder. Então, como ele pode me ver como um líder dentro de casa? Primeiro, você tem que buscar um equilíbrio emocional. Então, e é difícil. É difícil. Porque a gente chega cansado em casa, depois de um dia, normalmente a gente tem muito estresse, né? Todo ao mundo. longo do dia. Chega em casa, você só quer deitar no seu sofá e que o seu cachorro esteja ali lindo, maravilhoso, para te confortar emocionalmente. Claro. E assim, gente, tá tudo bem, porque eu entendo que esse é um princípio humano, né? Não tô criticando as pessoas por causa disso. Mas é importante entender que isso vai trazer consequências para o seu cachorro, né? E como que a gente pode resolver isso? Gente, é mudança de padrão de vida, de estilo de vida. E isso inclui a rotina. Isso, principalmente a rotina. A rotina é fundamental para os cachorros terem... Trabalhei o dia inteiro. Cheguei em casa, meu cachorro ficou 6 horas sem me ver. O que tu faria chegando em casa? Tá tudo bem se foram 6 horas ou se foi 1 hora. Ele não tem a mesma percepção do de tempo que a gente. Olha só, essa eu não sabia. Tá? Tanto que quando você sai de casa para colocar o lixo e você volta, ele faz a mesma festa que ele faz quando você demora 5 horas para chegar. Então, os cães, eles não têm percepção de tempo. O que muda a angústia que o cachorro sente quando você está longe ou não? É como você sai e como você volta de casa. Como eu saio e como eu volto. Você sai e como você volta. Se você sai de casa preocupado que eu vou deixar o meu cachorro sozinho, pobrezinho, o cachorro vai morrer. Porque é o seu sentimento que está mandando mensagem para ele. Meu líder está arrasado, eu vou ficar arrasado também. Porque alguma coisa errada tem aqui. Ele sente. Ele sabe. E eu tenho certeza que todo mundo faz isso, viu? Todo mundo faz. Eu tô indo viajar, o pai tá indo viajar, beijo. Eu fiz isso essa semana. Pois é, a gente faz isso sempre, porque isso é o nosso comportamento natural. Só que a gente tem que lembrar que o cachorro não é gente. Embora a gente gostaria que fosse, a gente traz ele pra ser gente, mas isso... E como eu saio de casa e como eu volto, Ju? Dá uma dica. Tranquilo. Você sai certo de que você está indo fazer o seu trabalho de líder. Você está indo caçar, né? Sim. Você está indo cumprir o seu dever de líder para poder suprir aquele membro da sua matilha, que é o cachorro. Você precisa comprar a ração dele. Você tem que sair de casa. É sua obrigação sair de casa. Não pode ficar preso, né? Não pode. Não deve.
Porque se você fica preso e não consegue suprir, você não é um líder para aquele cachorro. E aí ele vai querer ser. Ele não é que ele vai querer ser, vai precisar ser. E nesse intervalo de tempo, mesmo ele não tendo a percepção, ele sente falta do dono, Sente falta. mas isso muito de acordo com o sentimento que eu usei, que eu tive, né, que eu tava quando eu saí. Não, ele sempre vai sentir falta Sempre do vai. dono, gente. Essa história de que cachorro não sente falta do dono, isso aí não é verdade. Cachorro, Só que tem o seguinte, o cachorro ele vive um momento. Então ele vai sentir falta do dono na hora que ele chegar. Eu falo isso muito lá no meu familiar, e todo mundo fala assim, meu cachorro tá sentindo muito saudade. Eu falo, nem lembrando que Nem você lembra que você existe. Por quê? existe. Porque o momento é positivo para ele. Claro. Se o momento for negativo, ele vai ficar buscando na mente dele onde que está o momento positivo. Aí ele não vai comer, não vai brincar, ele vai ficar depressivo. A mesma coisa quando você está saindo para ir trabalhar, para ir viajar, para ir fazer suas coisas, né? Você saiu com uma mensagem triste para o seu cachorro, ele vai ficar naquela mensagem triste. A última informação que ele recebeu foi isso. Aí ele vai ficar curtindo aquilo até que ele tenha um novo estímulo. Claro. Então, loucura. Como você sai de casa, se você sai tranquilo, é por isso que cria ansiedade de separação, o cachorro fica latindo, chorando. Por quê? Porque você saiu arrasado lá de dentro. Sim, o seu cachorro tá achando que ele vai morrer. Claro. Entende? Sabe que essa questão de energias, né, eu ia comentar, mas quando a gente perdeu a Shakira, olha que engraçado que foi. Porque toda vez que a gente levava o Benjamin e a Bibi na casa da minha mãe, onde é que, né, a Shakira viveu a vida inteira, quando eles entravam na casa da minha mãe, a Shakira vinha, mais velhinha, e eles cheiravam. Eles ficavam cheirando, porque assim, ela já não tinha os dentinhos, daí quando ela comia ficava um pouquinho de comida. Então, eu sempre dizia, né, a Shakira botou, tá caminhando e eles estão cheirando. E o que aconteceu? Era umas 5 horas da manhã, eles pularam da cama, eles ainda dormiam com a gente, né, morando na serra. Isso foi um ponto bom, vindo pra uma casa que todos eles estão no chão, tá? Então, né, também eles têm muito mais espaço para se exercitar. E eles pularam da cama, e a Shakira estava internada. E aí eles começaram. E eu acordei no meio da noite, assim, e falei pra Lu, eu não acredito, eles fizeram cocô na sala. Alguém fez cocô na sala. Por causa do cheiro, né? E aí eu fui olhar no relógio que hora era. Só que no tempo que eu fui pegar o relógio do lado, eles voltaram pra cama. E aí tinha uma mensagem da minha mãe, Léo, a Shakira faleceu. Então, assim, nada me tira da cabeça que ela veio se despedir deles. Porque foi igual. Então, assim, se a gente chega a esse ponto, se eu tive essa experiência, independente de quem acredita ou não acredita, imagina no dia a dia, uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa com uma energia, né? Esse comportamento, é lógico que a gente passa 100% para eles. 100%. A gente tá triste, eles estão do lado, né? Quando começa assim, às vezes eu e a Lu, é muito engraçado, mas assim, a gente, não é discussão, né? Mas a gente tá falando sobre alguns assuntos. Não, vamos fazer isso, ou uma viagem. Não, vamos com essa companhia. Mas, amor, tem tanto de escala, por que a gente vai ficar lá? O Benjamin, ele olha, ele já vai para um cantinho, ele fica ali na dele, pelo tom da voz, né? Então, imagina numa situação dessas. Ô, Léo, isso é tão bom, já que a gente entrou nesse ponto da energia mais mística, digamos assim, entre aspas, né? Eu acredito piamente, eu sou a pessoa da energia. Isso é tão grave, porque, por exemplo, os gatos, né? Os gatos, eu não tenho nada de gato, tá, gente? Deixando isso claro aqui, mas até onde eu sei, os gatos, eles são filtros, né? Uhum. Eles filtram a energia do ambiente. Eles absorvem aquela energia, filtram ela e eliminam a energia. Os cachorros não. Os cachorros só absorvem, eles não têm a capacidade de descarregar essa energia. Só absorvem, ou seja, ele descarrega o ambiente. Né? Um lugar que está carregado e tudo mais, o cachorro tem esse poder, digamos assim, de absorver aquela energia e deixar o ambiente mais leve. Só que ele não consegue transmutar essa energia. Aí vira câncer, aí vira problema de pele. É aquela história, né? Tudo que... Como é que a gente diz? Tudo que a alma sofre, o corpo paga. Paga. Né? Então, assim, essa questão da energia, indo mais por esse lado, né? Eu não gosto de entrar muito nesse ponto, porque não é todo mundo que tem a mesma percepção, né, de energia. Sim, mas acho que é um ponto até, Ju, por mais assim, né, a gente falando dessa questão, porque a gente tem esses anseios, esses sentimentos quando a gente sai e deixa um cachorro. Né? Então, isso influencia dentro de uma casa. Não, isso influencia diretamente no seu cachorro. Né? Então, pode ter certeza absoluta que se você conseguir, porque isso também não adianta você só fingir que você está saindo tranquilo. Você tem que entender que você está fazendo o que você precisa fazer para sobreviver. Eu demorei, tá? A primeira vez que a gente deixou o Benjamin pra lá no Alphaville, eu pedi, eu acho, a cada 10 minutos foto, sei lá. Eu tava, né, naquela forma, hoje não, hoje... Aí qual que é o trabalho da pessoa que está lá cuidando do Benjamin, no caso nós, né, que estávamos ali cuidando? Barrei aqui. Eu sei da sua ansiedade, eu entendo a sua ansiedade, também sou dona de cachorro, também sinto
saudade e tudo mais, aflição, porque a primeira vez ali tá tudo isso, mas aí o meu trabalho o quê? Parou aqui em mim. Sim. A Eu não partir de posso agora... deixar que esse cachorro sinta, porque ele vai sentir, se eu não fizer a minha parte, o meu trabalho bem feito, que é proporcionar um momento positivo para esse cachorro, ele vai ficar ligado lá onde ele conhece. Claro. E Ju, um ponto assim, quando eu volto para casa, o cachorro ele tá naquele êxtase, né? Que ele pula. Bom, você chegou aqui, os cães só voltaram te derrubar e pular em cima. Acho que o Benjamin, ele deve reconhecer, né? Eles devem reconhecer, acredito que sim. Tem gente que não gosta disso, né? Dessa volta. Isso vai mais pra questão de adestramento, tipo, eu chegar em casa, o cachorro tá ali, porque se eu começar a brincar, falar com aquela vozinha, o pai voltou e tudo, eu vou alimentar isso. Vai alimentar. Então, qual que seria a melhor forma de eu chegar em casa pra deixar tudo tranquilo, assim? Léo, a melhor forma é ignorar, entre aspas, aquele comportamento, né? Porque aí você não está recompensando, ele vai entender, eles vão entender, não imediatamente talvez, porque é um padrão que ele já tem, mas aos poucos, até não é tão lento também, você consegue desconstruir esse comportamento quando você não incentiva. Claro, tudo que é positivo está sendo positivo para eles, né? Então, e o cachorro não sabe, ele não tem a noção do que é certo, o que é errado, o que é positivo, o que é negativo, ele simplesmente segue o fluxo. Então, se ele está fazendo medo de trovão, tá? Cai na mesma coisa. Medo de trovão, você vai lá, pega seu cachorro, ai, pobrezinho, não sei o que, qual que é a mensagem que você está passando pro seu cachorro? Isso mesmo, você tem que ter medo, você está certo, você está estimulando aquele comportamento. É natural que o cachorro tenha medo de trovão. É natural que o cachorro não queira ficar longe da matilha dele, do dono dele, do tutor dele, do líder dele. Uhum. É natural. Mas você pode mostrar para ele que aquilo não tem problema. E aí você não estimulando esse comportamento com o seu incentivo, porque muitas vezes a gente vai consolar o cachorro achando que a gente está ajudando o cachorro, mas na verdade na cabecinha deles funciona como um estímulo para aquele comportamento, aquele medo, aquela coisa que ele está fazendo. Então eu cheguei em casa, o cachorro está pulando desesperado. Primeiro, você já saiu do jeito errado. Mas mesmo se você sair da forma correta, né, quando você chegar, ele vai estar eufórico, é natural que ele esteja eufórico, só que ele precisa te respeitar. Sim. Mesmo na euforia dele, ele precisa, e ele sabe fazer isso, ele consegue se conter, se controlar, desde que você estimule ele a fazer dessa forma. E como que a gente faz isso? Não incentivando. Quando eu falo ignorar o seu cachorro, tem gente que torce o nariz. Eu não vou ignorar o pobrezinho, não é nesse sentido. Sim, é ignorar o comportamento dele. É você não direcionar, porque mesmo que você dê brigue com ele, a mesma coisa do xixi, a mesma coisa. Se você briga com ele, ele está recebendo atenção por aquele comportamento da mesma maneira. Ele não entende se é bom ou se é ruim. O que eu comecei a fazer, por exemplo, né, quando eu volto, isso melhorou muito, o Benjamin latia bastante, os três pulavam. Eu entro em casa e eu vou me esquivando deles. Eu não olho para eles, vou me esquivando. Eu só vou dar oi para eles quando eles estão ou no sofá ou parados. E que eles... Isso seria, então, eu reforçar o positivo. Eles só vão ter minha atenção quando... E aí, com o passar do tempo, mais rapidamente eles vão chegar no estado de calma. Porque o que a gente tem que recompensar para o cachorro? O estado de equilíbrio. A euforia, embora ela seja divertida, ela não é equilibrada. Sim. Né? Então, o que acontece? Se você estimula o tempo todo o seu cachorro estar eufórico, ele nunca vai sair daquilo. Ele vai ficar sempre um cachorro tenso, nervoso. Né? Vai virar um problema muito grande para ele depois. Se a gente tem que ter, então, consistência nessa questão, né, e o equilíbrio, vamos lá. Se pudesse dar 3 dicas, Ju, para um bom tutor dentro de casa, o que tu daria? Dicas Vamos para práticas, assim, para os leigos, né, que é coisas que a gente pode estar fazendo errado. Eu acho que o primeiro é o equilíbrio. Equilíbrio, eu digo, emocional em tudo que a gente está fazendo dentro de casa. O problema só é o seguinte, equilíbrio a gente às vezes não sabe se a gente está tendo ou se a gente não está tendo, não tem muito controle. A maioria, principalmente no fim do dia, a gente não tem muito controle se a gente está equilibrado ou se a gente não está equilibrado. É muito difícil, Léo. Seria pedir demais, eu acho, para uma pessoa que trabalhou ser equilibrada. Chega morrendo de saudade do cachorro e, enfim. É pedir demais, porque isso não é do ser humano. Sim. Então, embora eu particularmente acho que vale a pena a gente deixar o nosso humanismo de lado um pouquinho em prol, por um tempo, tá, gente? Isso aí, assim, se você tem consistência, daqui a um pouco então fica natural para o cachorro e para ti. Claro. Né? Mas enquanto isso não chega, é muito difícil.
Então, dicas práticas para você começar a estabelecer uma relação mais compreensível para o seu cachorro, por exemplo, não deixar ele subir na cama, não compartilhar a comida com ele enquanto você está Nossa, comendo. isso é o que mais acontece. Ou que chega de beagle obeso pra gente. Ah, meu beagle tá comendo demais, que não sei. Ou não quis comer a ração, eu dei um pedaço de carne. Ou seja, né? Mas o que eu digo? Enquanto a gente está comendo, olha, joga a primeira pedra, inclusive eu, quem nunca fez. Você tá comendo aqui, seu cachorro tá com aquela carinha, e aí você vai, nem puf, um pouquinho pra lá, eu como aqui mais um pedacinho pra ele, você tá compartilhando. Nesse sentido que eu tô falando. Claro. Você tá compartilhando a sua comida com esse cachorro. Lá na natureza, de novo, o líder não compartilha a comida com o resto do bando dele. Ele come primeiro e depois a matilha dele come. Então são pequenos detalhes que podem fazer uma diferença, porque a alimentação e a reprodução são os primeiros instintos do cachorro. Então, e também essa questão do descanso, né? Então, por que essa questão da comida é tão importante? A gente se segurar para não dar a comidinha ali pro cachorro, porque é difícil resistir. Sim, é difícil. A carinha dele. Claro. Mas por quê, gente? Porque ele não vai entender que você está sendo generoso com ele. Se você não é um líder consistente, ele não vai entender que você está cedendo gentilmente. Ele vai falar, ué, esse cara tá dividindo a comida comigo? Tô achando que eu sou líder desse negócio aqui. Sim. Isso a médio e longo prazo, todo dia você divide ali um pouquinho, isso dá um nó na cabeça do seu cachorro. Claro. A mesma coisa de compartilhar a cama, né? Compartilhar o sofá. Não é por maldade. E eu sei o quanto isso é difícil. Porque, sim. Enfim, mas podem ter momentos. Mas tem momentos. Mas claro. aí os momentos, eles têm que ser, assim, com cautela. Por isso que eu, em geral, oriento, não faça nunca. Porque se você for fazer, você tem que ter certeza de que você está mandando a mensagem certa. Senão depois é muito mais difícil de consertar. Muito mais difícil. E o pior, você deixa seu cachorro confuso. Sim. Entende? Então a gente sai da onde? Do equilíbrio. Se ele está confuso, ele não está equilibrado. Entendi. Entendeu? Bacana. Sabe um ponto que veio, Ju, agora aqui pra gente, né, já finalizando o bate-papo, que a gente sempre pensa assim, eu vou deixar meu cachorro num espaço e eu quero receber fotos, quero receber material. E eu digo pra vocês, eu tava com 3 cães aqui no final do ano. A dificuldade que a gente tem de fazer esses materiais e enviar pro tutor por causa da ansiedade do tutor de querer saber se o cachorro tá bem. Por quê? Porque tudo isso que a Ju falou, né, basicamente tem 50, 40, 30 cães e ela tá no meio dessa matilha. Então, tu tem que estar o tempo inteiro olhando o comportamento deles, né, assegurando, porque tu é responsável pela segurança por tudo que tá ali deles, que no momento que tu pega um telefone para olhar aqui, os outros atrás, pode acontecer alguma coisa, né, algum movimento, alguma coisa. Então, esse trabalho ele precisa ser sério. Então, eu reforço que, assim, é como a Ju comentou, tem que olhar o lugar onde é que você vai deixar o seu cachorro. Ele não pode ficar num pátio só porque o pátio é grande, numa garagem só porque a garagem é grande. Ele precisa disso. Ele precisa disso para o comportamento, ele precisa disso para a vida dele, né? E com certeza, assim, um cachorro que tem isso, que tem esse comportamento de matilha, que tem esse gasto de energia, essa socialização, tu pode ter certeza que quando tu for viajar, quem vai tirar férias é ele. Com certeza. É o que a gente fala lá na família, né? A gente não quer que seu cachorro sinta-se em casa. Sim. A gente quer que ele se sinta de férias. De férias, exatamente. E aí o que acontece? Por que esse negócio da foto? Foi muito bom você ter falado isso, porque o que acontece? Um monitor que está na matilha, ele não pode tirar foto. Teriam que ser outras pessoas. Outras pessoas. Então não vai ser toda hora que a gente vai ter 3, 4 pessoas ali disponíveis para estar cuidando das matilhas, que normalmente elas são separadas, né? Não é? Sim. Em alguns casos, alguns profissionais conseguem fazer com segurança uma matilha grande. Existem vários, né? Nosso o Thiago, que fundou a família junto comigo, trabalha comigo sempre que é necessário. Eu tenho também um limite menor do que de cada monitor. Sim. Cada profissional tem que entender o seu limite para não dar problema. Então, essa pessoa, ela não vai estar tirando fotos, ela vai estar cuidando da matilha. Então, quem vai tirar a foto é uma outra pessoa. E muitas vezes, essa outra pessoa está limpando os canis, essa outra pessoa está providenciando a medicação, essa outra pessoa está fazendo... Então, muitas vezes, gente, é importante entender que a prioridade de um lugar sério que cuida dos seus cães é o cachorro. É o cachorro. E eu vou usar um exemplo, assim, ó, de uma vez por todas, para tirar os anseios dessas pessoas. Imagine o seguinte, tá? Deixei meu cachorro lá no Alphaville e eu tô o tempo inteiro pedindo foto.
Isso é exatamente você sair de férias e a sua empresa ficar mandando mensagem pedindo coisa. Você não vai aproveitar. Seu cachorro não vai aproveitar. É exatamente isso. Você vai falar nada, né, Ju? Exatamente. Bom, gente, chegamos ao final, então, do nosso Pod Pet. Ju, muito obrigado, de verdade. Acho que, assim, valeu muito o papo, porque é muito mais do que cães, né? Cachorro não é para deixar num canto, e sim envolve energias, envolve uma série de outras coisas. Por isso que eu deixo aberto aqui, pessoal. Podem enviar perguntas aqui nos comentários, fiquem bem à vontade, tá? Troca uma ideia com a Ju. Se tu quiser fazer vídeos para responder isso, a gente pode responder no perfil compartilhado, mas a gente responde essas dúvidas, tá? E claro, né, gente, você que acompanhou esse Pod Pet, já vai deixando o like. Se não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, tá? E se tiver qualquer dica também de assunto, comenta aqui embaixo. Vou ficando por aqui, Ju. Obrigado mais uma vez. Venha sempre e guarda lugar lá em março, porque a gente está pensando em dar uns 15 dias aí para fora do país. Já está marcado, então. Tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Até mais. Beijo. Don't wanna sleep in.